integradores venderam usinas de investimento, e hoje a gente tem aí praticamente uma centena de investidores que estão com a usina parada sem gerar R$1. Muitos investidores estão nessa condição. Aí o nosso amigo Alexandre ali talvez fique até um pouco nervoso agora quando ele escuta isso. E outros colegas aí em situação semelhante. O que é que aconteceu? A turma vendeu. Imagina, Júnior, que eu chego para ti e digo assim, Júnior, vamos abrir uma transportadora? Vamos abrir, Júnior, uma transportadora de entregas de caminhão, um monte de cliente. Aí o Júnior, pô, Pedro, como é? Esse negócio gera quanto? Eu digo assim, Júnior, esse negócio vai te dar um retorno de 60% ao ano, é um negócio. Então, em menos de 2 anos, o negócio se paga e daqui para frente tá, é só sucesso. O Júnior, pô, Pedro, que massa, como é que a gente faz? Eu digo assim, Júnior, vamos começar comprando os caminhões. Aí eu sou uma empresa que vende caminhão, tá, Júnior? O Júnior vai lá, me paga 5 milhões em caminhões, eu mando os caminhões lá para o galpão dele, e depois eu digo assim, Júnior, parabéns, vai para cima e agora faz essa empresa rodar. Aí o Júnior olha para um lado e para o outro e diz assim, certo, eu estou com 5 caminhões aqui, e agora? Eu faço o quê? O Júnior ter os caminhões lá na garagem dele não significa dizer que ele tem uma transportadora. Ele tem o produto necessário para uma transportadora funcionar. E o resto? Quer dizer que ele não vai ter que ir atrás de cliente? Quer dizer que ele não vai ter que gerenciar contrato? Quer dizer que ele não vai ter problema para resolver? Então, o que é que o mercado fez? Vendeu um monte de caminhão. Depois que o cara está com um caminhão lá na garagem, o problema é dele, ele que se vire para ir fechar negócio, para resolver negócio. Então, fazendo esse paralelo aqui da transportadora, foi isso que aconteceu com a energia solar. Muitas empresas venderam aí um sonho, né, para investidores, e hoje tem muito investidor que está com a usina parada e não tem negócio. Porque é igual a história do caminhão. Não adianta eu ter caminhão, isso não quer dizer que eu tenho uma empresa, né? E aí é a primeira chamada de atenção que eu faço para vocês aqui. Tá? Se preocupem com a jornada completa. Vai abrir a transportadora, não pensa só no caminhão, não. Tem que pensar em todos os outros fatores. Tá? Não quer aumentar o efetivo de colaboradores para saque, gestão de rateio e consumidores. O movimento que a gente fez só para ajustar isso aqui, a gente gastou mais de R$30 mil. Só para organizar o base disso aqui. E aí poucas pessoas às vezes estão dispostas a isso, né? Fora a parte de estruturação jurídica, contábil e tudo mais. Seu faturamento vai multiplicar, então, que é a promessa que a gente faz, né, para quem vai entrar no mundo de usina de investimento, porque a gente vai colocar um novo canal, uma nova fonte de receita no negócio para quem é integrador. Para quem é investidor, uma nova fonte de receita na sua carteira de investimentos, né? Me apresentando aqui rapidamente, eu sou fortalezense, cearense, 34 anos de idade, sou católico, hoje eu faço parte, junto com a minha esposa, do grupo de casais, né, aqui da nossa paróquia. Somos casados, eu digo que esse aqui é o meu empreendimento mais antigo. Sou casado há 7 anos com ela, e a gente tem um relacionamento de 17, pai de 2 meninas e furador de bolhas, né? O que é que eu quero dizer com furador de bolhas? Venho uma família muito simples, muito humilde, sem empresários, sem investidores, sem acesso a investidores, né? Então, dentro dessa minha jornada, eu precisei ir furando muitas bolhas para chegar em pessoas que talvez uma posição familiar mais interessante eu não precisasse ter feito esse esforço, né? E aí eu gosto de compartilhar isso porque eu sei que a maioria das pessoas vem de base semelhante, né? E eu gosto de reforçar que fazendo um bom trabalho, correndo atrás, criando bons relacionamentos, entregando o que você promete, a gente consegue furar a bolha sem problema nenhum. Tá? Sou engenheiro, né? Empresário, investidor, professor. Minha profissão mais antiga é essa aqui, mais de 12 anos aí compartilhando conhecimento.
Autor de um livro, apresentador do Energizei Cash, é um podcast sobre energia e negócios, tá? Então, quem não conhece, convido todo mundo a conhecer. Nós acabamos de bater o nosso 101º episódio essa semana, e lá dentro tem uma quantidade bem razoável de episódios falando sobre usina de investimento. Tem estudo de caso, tá? Então, teve colegas que eu trouxe, a gente fez estudo de caso de usina de investimento, quanto que dá de retorno, quais que são os problemas. A gente fez um episódio chamado Como Perder Dinheiro com Usinas de Investimentos. Tá bem legal esse episódio também, então fica aí um convite para vocês conhecerem o Energizei Cash também, tá? Sou sócio investidor de 7 microusinas fotovoltaicas, então tudo que eu vou compartilhar com vocês é aprendizado prático, né? São coisas que a gente aprende no dia a dia. Não posso dizer que eu sei de tudo, mas eu já sei de bastante coisa, já enfrentamos aí uma série de problemas, né, dentro desse mercado. E então, tudo que eu vou compartilhar com vocês vem de experiência prática e de experiência de outros colegas que a gente também vai trocando figurinha, tá? Sou presidente da Associação Clube de Energia, lidero um grupo, esse número aqui cresceu já, um grupo de investidores de usina de investimento. Então, aqui nós fizemos um modelo, vou compartilhar com vocês, tanto serve para vocês virem participar com a gente, como serve para vocês se inspirarem e construir um modelo de negócio semelhante aí na região de vocês, tá? Eu criei um grupo de investidores cotistas em usina. E qual que é o objetivo da cota, né? São dois. Um, tirar o medo. Então, o cara que está ali inseguro, pô, eu quero investir, mas eu estou com medo e tudo mais, a gente traz ele para comprar uma cota. Nossas cotas começam em R$ 25.000. Um ticket médio de uma microusina hoje, ela fica em torno de R$ 250.000, tá? Um ticket médio a nível nacional. Em alguns lugares isso sobe um pouco para 300. Alguns colegas sem noção baixaram isso para tão querendo baixar isso para 200. Eu digo, e aí eu brinco e eu posso dizer isso porque eu sou engenheiro, né? Eu digo que engenheiro não gosta de ganhar dinheiro, porque só sabe trabalhar com preço, muitas vezes só quer mexer em preço, não faz treinamento comercial, né, para se desenvolver comercialmente, e acaba somente mexendo em preço no negócio dele. A gente precisa ter cuidado com isso, porque preço quebra negócio, né? Um produto mal precificado, ele quebra negócio. Então, esse é o ticket médio, a gente baixou para 10% disso, né? Então, a partir de R$ 25.000, o cara consegue ser cotista com a gente. Nesse cotista, ele recebe, a gente tem um programa hoje de retorno fixo. Então, a partir de 20% fixo ao ano, é um modelo de negócio que a gente tem. E ele não tem que se preocupar com nada referente à usina. Ele não vai ter que se preocupar com painel, com manutenção, com cliente, com consumidor. Então, esse foi o modelo mais enxuto que a gente conseguiu construir aqui. Tem funcionado bem, tem operado bem, atende ali o retorno de investimento acima da média, né, que existe em renda fixa, e ao mesmo tempo ajuda o cara a perder o medo. Então, a gente criou isso para duas coisas. Um, ele perdeu o medo, e o outro, nem sempre o cara tem 250 mil guardado. O banco não quer mais entregar 250 mil para a usina de investimento. Não sei se vocês sabem disso, tá? Para a usina de investimento, os bancos estão segurando muito esse tipo de capital. Então, a gente acaba atendendo um público que quer, mas que ainda não tem a grana para fazer uma usina 100% do cara. Outra coisa, ele entra, aprende mais na prática, acompanha ali com a gente os encontros, o modelo de negócio, e ele vai, na prática, entendendo e vai se formando para ele fazer a dele, né? Então, é outro problema que a gente resolveu dentro dessa lógica. Mas como é que o Pedro descobriu esse mundo de usina de investimento, né? Antes de ser proprietário de usina, pessoal, o meu sonho era viver de aluguel.
né? Aluguel de casa, de imóvel. A minha referência quando eu era adolescente era o Seu Chico. Cara, o nome dele era Seu Chico. Seu Chico, ele era dono de um monte de imóvel e, para mim, na minha cabeça, ele não fazia nada e recebia muito dinheiro todo mês dos inquilinos dele. Era isso que eu enxergava quando eu era adolescente. E era aquilo que eu queria ser, né? Dono de propriedade, receber recorrentemente, não ter que me preocupar tanto. Depois que eu cresci, eu descobri que não é bem assim, né? Tem muito trabalho a ser feito. Mas aí o que é que aconteceu? Um amigo meu compartilhava desse sonho de ser dono de imóvel e viver de aluguel. Ele conseguiu comprar uma casa antes de mim. Ele investiu em torno de R$ 200 mil na compra dessa casa, colocou essa casa para alugar e ele tinha um retorno aproximadamente de R$ 700 pelo aluguel dessa casa, numa zona periférica aqui da capital de Fortaleza. Eu, na mesma época, eu investi em uma usina de R$ 50 mil de investimento e essa usina estava dando um retorno de R$ 800. E aí eu fiquei, peraí, o cara botou 200 mil para ter um aluguel de 700. E eu investi num negócio de 50 para ter um retorno de 800. Eu acho que eu não quero mais ser o Seu Chico. Foi essa reflexão que eu cheguei naquele momento, alguns anos atrás, né? Porque o cara precisava de 4 vezes mais do que eu coloquei para ter um pouquinho menos ainda, e eu, com um quarto do que ele investiu, recebia um aluguel um pouquinho maior do que o dele. E foi aí que eu deixei de querer o Seu Chico para querer ser o Seu Pedro, né? O Seu Pedro, dono de usinas. E aí, de lá para cá, a gente vem investindo em usinas. Que é o resumo da história, né? Depois eu posso contar mais detalhes aí para vocês. Aqui é só a parte técnica da coisa, né? Venho de uma base técnica aí, sou técnico em mecânica, engenheiro de mecatrônica, fiz uma especialização de engenharia de instrumentação no Canadá, professor universitário, fundador do Conensol, né? Um evento anual que a gente tem aqui em Fortaleza, que é o Congresso de Empreendedorismo Solar. Esse ano teve na sua 6ª edição. EnergizaCast já comentei com vocês, e o Instituto Solar é onde a gente trabalha na parte de treinamentos, faz treinamento em company também, né? Então, alguns integradores convidam a gente para ir lá, treinar a equipe, treinar principalmente a equipe de vendas, né? Que é onde costuma estar a dor, e aí a gente dá um treinamento técnico-comercial dentro do Instituto Solar para a equipe de vendas. Aqui eu não atualizei, tá, pessoal? Aqui ainda estava como se fosse para sexta e sábado, mas aqui é um pouco do que a gente vai ver ao longo do dia de hoje. Alguém quer dar uma palavrinha antes de eu entrar aqui no contexto técnico? Vi que algumas pessoas levantaram e baixaram a mão. Isso aqui é um bom momento para a gente pausar e quem quiser fazer uma participação, a hora é essa. Pedro, tem 2 perguntas aqui no chat. Uma, o Sérgio perguntou essas suas usinas de qual o tamanho, né? A potência dela, e eu também perguntei para o retorno, né? Em relação às cotas que você vende, né? Certo. Vamos lá. Das minhas, que eu sou sócio proprietário, daquelas 7 que eu falei, tudo micro, tá? Tudo micro usina. Algumas de 75, outras um pouco menores. Das usinas de investimento, de cotas, geralmente também são usinas de 75. Só que no meu modelo de investimento, a gente não investe apenas em micro-usinas de 75. A gente tem 2 modelos aqui. A gente faz aluguel de equipamento. É um outro modelo de negócio. Então, eu apresentei lá no Sebrae, nessa quinta-feira, né? A gente fez uma palestra lá, onde a gente falou de tendências, né, para 2026. E uma das tendências que eu coloquei lá é geração junto à carga. É investimento, usina de investimento com geração junto à carga. Ou seja, autoconsumo. O que é isso? Ao invés de eu construir uma usina de 75 num terreno, pegar esse crédito e injetar na rede, 100% desse crédito ser cobrado fio B,
Isso falando GD2 já, né? 100% desse crédito ser cobrado FIO B, isso reduzir o retorno do investimento do investidor, eu pego essa usina, coloco direto no telhado do consumidor. Né? Imagina que eu vou botar numa padaria. A padaria tem um consumo alto. Eu instalo direto no telhado da padaria. A padaria recebe a energia imediatamente. A gente reduz drasticamente o FIO B, em especial, né? Reduz ICMS e reduz iluminação pública. Então, eu considero que isso é uma tendência, a gente já executa isso, tá? Então, quando o nosso cotista ele investe na nossa cota, o que nós estamos fazendo por trás é ou construindo uma usina de terreno ou de telhado de 75, ou alugando, locando o equipamento direto no telhado do investidor, desculpa, do cliente, do consumidor. O retorno dessa cota é a partir de 20% ao ano, tá? Então, a nossa cota mais simples, que é a cota de 25 mil, o investidor ele tem 20% ao ano fixo, garantido. Se o negócio render 18, Kleber, adivinha quem tem que pagar os outros 2? Você? Eu. Então, é um risco. É um modelo de negócio que existe um risco para a gente. Mas se o negócio gerar 25, o que é que eu faço? Distribui? Fico com 5. Porque nesse produto, tá? Nesse específico que eu estou dizendo, a gente prometeu 20. Então, você fica com 20. Se eu fizer 30, você fica com 20. Porque senão é muito bom, né, Kleber? Quando eu perco, eu tenho que pagar. Quando eu ganho, eu distribuo. Não tem graça, né? Então, nesse modelo que eu mencionei para vocês, é 20 e ponto final. Se der menos que 20, eu pago. Se der mais que 20, eu ganho. Mas a gente tem outros, tá? Que começam em 20, e aí existe um variável, dependendo de uma série de fatores. Mas aí eu vou deixar de dar o curso para vender o meu produto aqui para vocês, não é o intuito hoje, tá? Se por acaso alguém tiver interesse, depois procura a gente por fora que a gente apresenta e troca uma ideia, beleza? Mas é isso, hoje a gente investe, no nosso modelo, a gente tem optado por micro-usina, porque mini-usina é muito demorado, devido à questão de problemática de infraestrutura elétrica, né? Quase sempre vai dar obra, quase sempre vai dar custo de obra, e a gente não tem tempo para esperar 1 ano a 2 anos de burocracia na mini geração. Então, por isso que a gente está atuando com micro. Respondido? Show. Fala, Júnior. Opa, é só uma dúvida em relação ao cronograma do curso. Eu noto que aqui tem muito integrador e também tem investidores, né? O curso ele tem um cronograma separado para esses dois públicos, porque, assim, por exemplo, assuntos de integradores, no meu caso, ele vai estar em segundo plano, né? Eu estou focado aqui na parte do investimento. Eu queria saber se o conteúdo está meio que misto ou se está separado para esses dois públicos, assim, em momentos diferentes. Não, ele está misto. Só tem um momento que ele atende apenas o integrador. E não necessariamente até, porque depende muito do perfil de investidor, né? Que é quando a gente vai falar sobre como vender. O investidor, teoricamente, ele não quer saber como vender, porque ele só quer ele mesmo investir e comprar. Então, vai ter só esse momento, como vender o investimento e tudo mais. Mas o restante todo atende os dois públicos, tá? Mais alguém? Posso ir para frente? A hora é essa. Quem tiver alguma fala, né, sobre esse nosso primeiro momento. Beleza, vamos para frente. Pessoal, os play... Desculpa, eu tô rindo que a minha filha passou ali gritando papai. Mas vamos lá. Os players do mercado, tá, pessoal? Fabricante, distribuidor, EPCista e consumidor. Isso aqui é o mercado tradicional que a gente conhece de energia solar. Alguém fabrica o equipamento, alguém distribui no Brasil
o EPCista faz projeto, montagem e tudo mais, e por fim eu tenho um consumidor que compra o equipamento e é entregue pelo EPCista. Mercado tradicional que todo mundo conhece. O nosso mercado de usina de investimento, ele vai ter mais players. Entra um investidor, entra um negócio chamado gestora e entram os consumidores de crédito, que é diferente desse consumidor, tá? É outro público, é outro perfil, é outra lógica, é outra venda. Não é a mesma venda que a gente faz aqui no mercado tradicional, é uma venda completamente diferente, tá, pessoal? Produto do mercado, né? A gente tem aí a usina para economia, que é aquela que eu vendo para o cara colocar no telhado, baixar a conta dele e ele ter economia na conta de energia. E nós temos a usina de investimento, que é aquela que eu construo uma usina e essa usina me gera um retorno, um pagamento, uma mensalidade todo mês. É desse produto que nós vamos falar nesse treinamento, tá? Só para... o óbvio tem que ser dito, né? Nós não vamos falar de usina para economia, vamos falar de usina de investimento. Pedro, quais são as características do investimento? O objetivo é reduzir o custo do consumidor de 10% a 30%, sem necessidade de investimento. Então, nesse nosso modelo de negócio, e esse número vai depender do Brasil, tá? Por exemplo, Minas Gerais já vende 30% de desconto já faz tempo. O estado do Ceará tem alguns colegas estupidamente desesperados já ofertando 30% de economia. E eu sou chato em chamar de estúpido, porque a gente não está nesse momento ainda. A gente está longe de saturar o mercado. Mas, infelizmente, já tem colega querendo oferecer muito desconto. Volta para aquele lance, né? Lembra que eu disse que engenheiro não gosta de ganhar dinheiro? O que é que ele faz? Vai se diferenciar apenas em preço, né? Paciência. Então, alguns mercados que estão mais avançados, né, já estão trabalhando 30%. Hoje, pouquíssimos players estão trabalhando 10%, 15%, e eu admiro muito essa galera que está segurando o mercado, o desconto para baixo, tá? Geralmente são aquelas grandes usinas, aqueles investimentos lá da Heineken, não sei se vocês já viram, né? Essa turma muitas vezes segura um pouco mais o desconto para o consumidor final. O modelo de negócio, turma, é aluguel de equipamento. A gente vê muita gente falando que, cara, eu vou te dar um desconto na conta de energia de 10%, 20%. A gente tem que ter até cuidado com essa fala. Porque se de repente houver uma investigação aí no teu modelo de negócio, a Polícia Federal pode bater na sua porta. Se o teu modelo de negócio estiver voltado para a venda de energia, se prepara que a PF pode te fazer uma visita, né? Por isso que o modelo de negócio, toda a parte de contratual, ela é voltada para aluguel de equipamento, tá? Então, juridicamente, a gente faz aluguel de equipamento. Comercialmente, para explicar para o cliente, acaba que você explica de uma forma mais, cara, tu tá comprando uma energia mais barata do que na distribuidora. Mas vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá, turma? Muito cuidado mesmo. Principalmente a nível contratual, tá? E a nível de marketing. Cuidado também com o que tu usa com marketing, porque tudo pode ser usado contra você. O objetivo da TIR é de 15% a 25% ao ano no geral. Eu tenho usina que rende 32%. Minha. Tá? Isso não é regra, e eu gosto de destacar isso. Isso não é regra. Mas eu tenho uma usina que rende 32%. Mas o mercado mira aqui, ó. Obviamente que quando você escuta de 15 a 25, o Júnior só quer olhar para 25, né, Júnior? O Júnior não quer olhar para 15 ali. E aí é feito um trabalho para que você chegue em 25 e tenha 25. 25 é factível, é realizável,
e funciona bem, tá? Hoje. As usinas, elas costumam utilizar ali de 1.000 a 50 mil metros quadrados, então micro-usinas, né? Elas vão até 1.000 metros quadrados, e as usinas de mini geração vão até 50 mil. Valores de investimento costumam estar ali entre 250 e 14 milhões. Público-alvo é o consumidor cativo. Isso aqui é importante eu detalhar, nem todo mundo conhece. Se eu for vender, sei lá, vou vender água num município novo. Todo mundo desse município compra o litro da água a R$10. E no município do lado, todo mundo compra água, o litro da água a R$7. Qual dos dois municípios é mais vantajoso para eu ir vender? O que vende a 10 ou o que vende a 7? O que é que vocês acham? Bota aí no chat. Se eu for vender água, é a mesma água, tá? Todo mundo está vendendo a mesma água. Um município já tem um preço médio de 10 e o outro tem um preço médio de 7. Para eu que sou um novo vendedor de água naquela região, é melhor eu vender para quem? No município de 10 ou no de 7? O que é que vocês acham? Pode falar, Odoline. Ai, desculpa. Não era dentro desse raciocínio. Pois, deixa eu só concluir. É no de 10, né, pessoal? Porque se eu for vender no de 7, querer ser competitivo, for vender a 6, 6,50, a minha margem vai ser baixa. Então, tenho que ir vender no que vende a 10. E, de repente, oferecer a 9, 9,50, né, ter alguma vantagem competitiva. É a mesma coisa na energia, tá, turma? O nosso público é o consumidor cativo. Em geral, é o cara que é consumidor do grupo B. Grupo B é quem paga mais caro na conta de energia a nível Brasil. Grupo A já paga bem mais barato na conta de energia, né? Mercado Livre tende a comprar mais barato a energia. Então, o nosso público é o consumidor cativo do grupo B. Ticket médio a nível nacional hoje, quilowatt-hora desse público é R$1, tá? Uma média nacional, tá, pessoal? Fica próximo de R$1 ali o quilowatt-hora. Público com consumidores entre R$300 e R$10.000, aí cada empresa vai definir o seu valor mínimo. Tem empresas que hoje limitam a 300, a 500, a 1.000, então depende do perfil da empresa, né? Costuma-se considerar 25 anos de operação nos estudos financeiros. E uma tendência a se considerar 30 agora. Qual que é o processo de investimento? Tudo começa... Eu tenho até que corrigir isso aqui. Existe uma lógica, tá? Quando eu tinha colocado o aporte na frente, mas eu vou mudar a lógica dessa apresentação. E vamos dizer isso aqui, ó. O processo do investimento, ele começa na viabilidade. Então, eu tenho que olhar a viabilidade financeira, o CAPEX, a atratividade da TI, se eu vou usar a alavancagem, o modelo de negócio que eu vou utilizar e fluxo de caixa. Depois eu vou para a etapa de aporte, né? Viabilidade está ok, então vamos para o aporte. Capital, eu vou usar crédito, qual que espaço eu vou utilizar? Eu vou locar um espaço, eu vou botar num telhado, eu vou botar num terreno, vai ser próprio, eu vou comprar, eu não vou, tudo isso tem que ser analisado. Depois eu vou para a execução. Viabilidade de conexão, orçamento, abertura da empresa, solicitação de acesso junto à distribuidora, capital para a obra, conexão da rede, contratos e a contabilidade desse meu negócio. E uma vez que está tudo pronto fisicamente e burocraticamente, a gente entra em operação. Na operação do negócio, né? Nós vamos ter aí a gestão. A gestão, turma, basicamente o que é gestão? É gerenciar consumidores, para que eu tenha a quantidade de consumidores certa abaixo daquela usina, e gerenciar a usina, gerenciar a produção, para que a produção ela esteja funcionando bem.
Essa gestão pode ser própria ou pode ser terceirizada. Aqui é um problema que o mercado está enfrentando. Por que o Pedro disse naquela hora que tem inúmeros proprietários de usina com a usina parada? Porque o integrador vendeu a usina, prometendo que um terceiro iria gerenciar. Aí o terceiro, de uma hora para outra, ficou com um monte de usina para gerenciar e não deu conta. Isso são todas as gestoras, tá, pessoal? Não é uma, duas, não. Todas as gestoras, numa média nacional, ficaram muito cheias de usinas e não tiveram tempo hábil de preencher essas usinas com consumidores. Resultado, usina sem consumidor. Usina com vacância. Ou híbrida, né? Que é quando o cara usa uma terceirizada, mas ele também entra nessa gestão. Operação e manutenção, gerir clientes, gerir crédito, gerir billing e gerir o ROI. Billing é o que a gestora faz mensalmente, né? Que é enviar a cobrança. Enviar a cobrança, acompanhar as cobranças. Gestão de crédito parece bobagem, mas a turma esquece da importância disso. Você tem que estar o tempo todo acompanhando se está sobrando ou faltando crédito nos clientes de vocês. Né? Pô, será que alguém está com excesso de crédito? Por exemplo, a gente acompanhou um caso que um cliente ele estava com 6 meses, ele tinha crédito lá na conta dele para 6 meses. Qual que é o problema disso? Se esse cara ligar para você amanhã dizendo que quer sair do investimento, do negócio, tu tira ele hoje, ele ainda tem crédito teu lá por 6 meses. Ele vai ter que ficar te pagando por 6 meses aquilo ali, dependendo do contrato, ou tu vai perder os 6 meses de crédito que tu deixou, ficou lá na conta do cara. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso, tá? Reflexões. Esse investimento se paga? A primeira coisa que você tem que se perguntar. Rende mais que meus outros investimentos? Por exemplo, eu tenho um amigo que, inclusive, eu invisto no negócio dele na área de logística, tá? O retorno, deixa eu fazer as contas aqui. O retorno do investimento, eu tenho um investimento com esse cara, ele rende 3% ao mês. E é muito bom, né? Muito bom. É maior do que a energia solar, inclusive. Então, 3% ao mês líquido rende esse investimento. Quando eu chego para ele e digo assim, cara, vamos investir em usina, ele não quer. Porque ele tem um negócio, 3% é para mim, tá? Para ele rende pelo menos 5% ao mês. Então, quando ele se faz essa pergunta, rende mais que meus outros investimentos, ele diz assim, não quero investir. Só que não é um investimento passivo, tá, pessoal? É uma renda ativa essa que eu estou falando para ele. Para mim, não. Por isso que a minha é 3%. Porque para mim é passivo, para ele é ativo. Na que a dele é ativo, ele tem 5% de retorno. A resposta que ele dá é não, Pedro, eu prefiro meus 5% ao mês. Tudo bem, sem problemas. É um aliado seguro para a diversificação? Esse cara, ele poderia estar olhando para cá, ó. Cara, eu poderia estar colocando alguma coisa aqui, rende menos, mas é um aliado seguro para a diversificação. Poderei operar de forma fluida e segura? Então, são algumas reflexões que eu deixo aí para vocês, tá? Diga lá, Odoline. É porque você está falando algumas siglas e eu não sei, eu estou anotando. Igual a TIR, TIR. O que significa, por favor? Obrigada. Nada. Deixa eu te responder a ti quando a gente chegar nela, vai ter um momento. Ah, ok. Tá bom. Vamos falar de modelo de negócio, pessoal. Como que eu posso gerar receita com as minhas usinas? Eu posso gerar receita no alto consumo, que é quando eu coloco a usina direto no telhado do consumidor. Aqui é o aluguel de equipamento, né? Então,
Vou dar um exemplo aqui. O meu cliente mais antigo é uma igreja. Minto. Meu cliente mais antigo foi aquele meu primeiro lá que eu falei para vocês de 50 mil, que é um mercadinho, uma lanchonete. Basicamente, o sistema está instalado no telhado dele. Ele me paga uma mensalidade por esse sistema e ele usufrui a energia no próprio local. Simples assim. Esse é o modelo de negócio. Outro modelo de negócio já é o autoconsumo remoto. Alguns colegas usam esse modelo de negócio. Como que funciona? Ele coloca essa usina no CNPJ dele, na titularidade dele, e ele manda crédito para os clientes dele. Só que qual que é o lance? O cliente dele vai ter que mudar a conta de energia para o nome dessa empresa. Então, no modelo de autoconsumo remoto, a titularidade dos clientes vai ser mudada. O cliente não vai mais poder ficar com a conta de energia no nome dele. Qual é a vantagem? A vantagem é que quem faz autoconsumo remoto e bota todos os clientes no nome, não tem que abrir uma estrutura de associação, cooperativa, consórcio. Ele não vai ter essa burocracia. Risco. Se esse cliente não pagar a conta, adivinha quem é que está inadimplente? A empresa. Porque se a conta do consumidor está no nome da empresa, se o consumidor não pagar para a Serasa, né? Para a Serasa, quem não pagou foi a empresa. Então, isso é um risco desse modelo de negócio, tá? Tem gente que usa pela simplicidade. Quando é que eu acho interessante usar esse modelo? Quando tu construir uma usina para 1, 2 clientes. Cara, se é 2 clientes e eles topam mudar a titularidade, vai fundo, se tu tiver um nível de confiança, né? Porque gerir 2 clientes para receber toda a energia de uma usina não é tão complexo, não. Tá? Mas analisa. Porque se esse cara ficar inadimplente, na verdade não é ele, é você, é a sua empresa que está devendo. E por fim, nós temos o modelo de geração. Eu não tenho esse, tá? Eu não gosto desse modelo de se o cara não pagar, na verdade sou eu que estou devendo, mas é um modelo que funciona. E eu conheço alguns colegas que usam. Por fim, o mais tradicional de modelo de usina de investimento é a geração compartilhada. Aqui nós temos uma usina, a titularidade dessa usina vai para uma associação, um consórcio, uma cooperativa. Então, essa associação é o titular. Essa galera se torna associado da associação. Então, esse cara vira associado, associado, associado. E eu cadastro esse associado para receber crédito dessa usina, e ele não precisa mudar a titularidade dele. Ele continua titular da conta dele e passa a receber crédito dessa usina que está na titularidade da associação. Esse é o modelo de geração compartilhada. Dúvidas? Pedro, eu tenho 2 dúvidas. Vamos... Vai, Kleber. É tu, né, que tá falando? Sou eu. Primeiro, só no ponto anterior, eu vou voltar um pouquinho no termo de gestão de crédito, depois eu tenho dúvida em relação a esse slide que você está mostrando. Porque gestão de crédito, né, você falou que quando sobra do cliente, eu posso fazer um contrato, pedir para retornar a esse dinheiro, ou eu posso transferir esse crédito dele para mim de volta? Infelizmente, você não consegue retransferir o crédito. Então perde, né? Se não tiver no contrato em que ele tem que me pagar, eu perco. Exceto aqui, ó, no autoconsumo, aqui é a tua empresa, tá? A geradora. Aqui também é a tua empresa, concorda? Não está no teu nome? Nesse caso aqui, tu vai pedir o encerramento dessa titularidade. Como está no teu nome, tu pode dizer, ó,
E aí manda esse crédito para essa aqui, manda esse crédito para essa aqui. Você vai poder fazer isso. Só na opção de autoconsumo, então é possível reparar. Isso. Aqui não. Aqui já está no nome dele. Acabou, é dele. Aí, em contrato, você tem que prever que, mesmo depois que ele sair do contrato, enquanto ele tiver crédito, ele tem que pagar por aquele crédito que está na conta dele. Essas são as particularidades, né? Para fazer um contrato igual, né? Modelo, né? Para ter que entender. Aí, sobre esse ponto aqui, um era essa questão do contrato, né? O outro ponto, para a geração compartilhada, né? Que seria por associação, cooperativa, a gente acaba perdendo, assim, né? Perdendo, que eu digo, o investidor margem por conta dessa burocracia a mais. Burocracia, eu quero dizer, é ter que criar associação, ou ter que criar essa cooperativa. Cara, tu tá falando do ponto de vista do investidor? Sim. É o jogo, né, Kleber? Como é que tu vai abrir uma transportadora sem abrir o CNPJ da transportadora? Não foge disso, né? É inerente, né? É a regra do jogo, né? É inerente ao produto, né? Se você não for terceirizar, porque vamos lá. Se tu for terceirizar a gestão, tu vai ter o custo de gestão. Hoje começa ali em torno de 12% a nível média de mercado, né? O custo de gestão é a imobiliária, pessoal. É o custo que a imobiliária te cobra para você ter o teu negócio rodando ali, tá? Se você abrir a sua, você não tem o custo dos 12%. Você vai ter o custo só da burocracia, de abrir e tudo mais, né? E o custo de ter alguém operacionalizando. Mas dependendo do teu... Aí é onde entra a análise financeira do negócio. Cara, o que eu quero construir é uma usina pequena? Será que compensa eu criar toda uma estrutura e tal para isso? Será que não é melhor eu terceirizar? Não, eu quero construir um legado. Eu vou ser proprietário de 50 usinas. Então, já faz sentido o cara abrir a dele, por exemplo, tá? Beleza? Vocês têm consultoria para essa parte, para montar associação? Tudo de usina de investimento e integração a gente presta mentoria e consultoria. Tudo relacionado aos assuntos. E aí, como a gente tem as fontes, né, a gente vai te direcionando. Cara, quer desenvolver contrato? Faz aqui. Quer desenvolver contabilidade? Faz aqui. Quer trabalhar um comercial? Faz aqui. Então, a gente consegue te dar os direcionamentos específicos sob medida, né, para aquilo que tu realmente quer fazer, quer desenhar e tudo mais. Aí a gente só consegue fazer isso com... A gente só tem 2 vagas por mês só para esse tipo de mentoria, porque não dá para atender, é trabalhoso e tudo mais, tá? Mas sim. Respondido? Deixa eu ver. Sim, obrigado. Opção NET. Aqui no autoconsumo remoto, hoje é somente para poder compartilhar. Eu estou trabalhando com um sistema de aluguel de telhado. Então, o cliente quer montar uma usina e não tem recurso para montar, aí a gente monta uma determinada quantia de pessoas, o telhado dele dá para X, então dá para dividir para 2, 3 pessoas. Aí a gente vai, vende equipamento para o cliente A, B e C, né? Aí o cliente que tem um telhado, muitas vezes tem apartamento, mas não tem um telhado. Aí quando tem o telhado, mas não tem recurso, a gente capta o recurso daqueles clientes, monta a usina ali, o cliente que tem um telhado, ele tem um desconto dele ali no aluguel, e fica, no caso, 2, 3 pessoas, só que a titularidade permanece com o proprietário do telhado, né? Mas as usinas ficam no nome... Assim, a usina é do cliente que alugou o telhado. Aí o que eu faço? Eu ganho em cima da venda, da montagem toda, e o cliente que deu o telhado,
ganha a parte dele ali no aluguel e com o desconto da energia. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Boa, mestre. Grupo Tech. Oi, Pedro. Com relação à geração compartilhada, quais os riscos de você se tornar um cooperado num modelo de negócio como esse? Ou entrar num consórcio? O risco desse consumidor aqui, Porque, né, se você entra numa cooperativa, você tem algumas obrigações, né? Quais seriam essas obrigações? Quais seriam os riscos? em geral, você quer a resposta política ou a verdadeira? A verdadeira, né? A resposta verdadeira é que não é para ter risco. Por quê? A resposta verdadeira é o seguinte: este abençoado aqui só precisa ser um associado porque a tal da Lei 14.300 obriga que ele seja associado de uma associação de geração distribuída para receber crédito. Se não houvesse essa obrigação da lei, ele não precisaria ser um associado. Então, por correto, é que a associação, correta sim, é difícil falar isso porque eu não mando em nada, né, para dizer que esse é o correto, eu só mando no meu negócio, não posso mandar no negócio do Brasil. Mas a boa prática é que essa associação seja única e exclusivamente de geração distribuída. Ela sendo única e exclusivamente de geração distribuída, a única objetivo de existência dela é compartilhamento de crédito. Então, é risco zero. Se essa associação não é apenas de geração distribuída, aí pode ter algum risco. Se de repente, né, essa associação fazer alguma coisa específica, gerar algum problema aí jurídico e respingar lá para o associado, aí teria que analisar. Então, assim, sendo uma associação só de GD, não deveria existir qualquer tipo de risco. Eu enxergo risco se for uma associação que é de mais coisas. Por exemplo, eu conheço uma associação, que é uma associação de bairro, que inclui o GD. É uma associação de bairro, de moradores, que incluiu no estatuto geração distribuída. Aí tem que analisar, né? O estatuto, enfim. Entendi. Mas, eu não no sei qual geral, seria um estatuto só para geração compartilhada, né? Quais as obrigações. Mas, assim, no geral, o risco ele não é do associado, não. O risco é daqui, ó. Associado, ele é o beneficiado, né? Uhum. No geral, o associado só tem benefício. O risco dele é muito baixo. E da associação? Da associação é esse cara não pagar. Inadimplência. Aham. E no caso de consórcio? Mesma coisa. A única diferença é que qual que é a diferença do consórcio para a associação? A associação pode todo mundo. CNPJ, pessoa física. Já cooperativa e consórcio, é tipo assim, o consórcio ele é meio que para PJ, a cooperativa é meio que para PF, sabe? Então, a associação, ela desburocratizou isso, ela consegue botar todo mundo na associação. Todo tipo de pessoa, física e jurídica. Entendi. Porque hoje, né, com essa questão tributária cada dia mais apertando aí, né, o cerco, qualquer negócio que você entra, você tem que ter uma certa segurança, né? Verdade. Inclusive, um dos últimos podcasts que eu gravei foi sobre contabilidade para usina de investimento. Então, sugiro que vocês assistam lá no Energizei Cash. Tá, ok, obrigada. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui a playlist, que aí eu compartilho. Oi. Mais uma pergunta. Você falou da tendência, né, de alugar equipamento, colocar direto no cliente, né? Aí eu comecei a pensar, né? Mas tu tá agora aqui. Vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco óbvia, mas só para ter a clareza. Então, tipo assim, Não tá óbvia, não. Bora
Eu não tenho medo, não tenho vergonha não de perguntar, pode até ser, mas eu prefiro ter clareza e certeza, né? E não morrer com a dúvida. Eu coloco, você disse que tem uma igreja e um mercadinho lá, né? Você colocou lá equipamento e aluga para ele. A conta fica no nome dele, ou você bota para o seu nome, ou você gera um boleto e ele paga para você, e você dá o desconto lá de 15%, 20%, um exemplo, e você que paga a conta dele. Como é que só para me entender? Aí tu quer que eu te conte o meu modelo de negócio em detalhes aqui, publicamente, gratuitamente. Mas eu conto, não tem problema não. Agradeço. Só para fazer a brincadeira. Não tem certo nem errado, Kleber. Tem a sua decisão de modelo de negócio. Essa é a resposta. Todas as opções que você falou aí podem ser feitas. Quando eu te disser a minha resposta, não significa dizer que ela é a certa, ela é a melhor. É uma decisão de modelo de negócio. E você faz a sua análise e toma a sua decisão. No nosso, o cara continua com a conta no nome dele, o projeto está associado a ele, na distribuidora, e ele paga a mensalidade para a gente. E para a distribuidora. Então, ele paga o mínimo lá para a distribuidora normalmente. Então, no nosso modelo é assim. Mas, como eu disse, não tem certo nem errado. As outras opções que tu colocou na mesa, elas também são factíveis. Se eu quiser dar mais facilidade para o meu cliente, você faz uma conta só, por exemplo. Tipo, tu fica pagando a distribuidora e ele recebe só o teu boleto. Então, depende muito do modelo, né? Do que você quer comprar de custo administrativo também. Beleza? Jairo de Almeida, ligue sua câmera para falar com a gente. Tá sem áudio, Jairo. Bom dia. Dia. Eu sou aqui da Paraipaba, Ceará, terra do coco. Boa. Eu fiquei muito interessado e achei muito legal esse sistema de autoconsumo, né? Fiquei muito. Aí eu queria saber se você faz mentoria para explicar melhor a pessoa fazer um modelo de contrato nessa parte de autoconsumo. Fazemos, Jairo. Fazemos sim. Depois do treinamento, vocês podem entrar em contato com a gente. E outra coisa, tem um engenheiro, né? Eu fechei até um serviço com ele, e ele quer fazer uma usina solar. Aí, por isso que eu estou fazendo esse curso, ele quer fazer um investimento de R$110 mil. Por isso que eu estou fazendo esse curso, para ter mais conhecimento em questão de contrato, porque o que eu vejo muito, por exemplo, que nem você falou, que as pessoas fornecem a estrutura, mas o problema maior é a logística operacional, né? E assim, quando a gente fecha parceria com a pessoa, Como a gente travou, foi? Eu acho que travou, Jairo. Quando ele voltar aí, a gente dá continuidade. Eu acho que travou aqui a fala dele. Odoline. Então, eu queria saber que você falou aí sobre reduzir o custo do consumidor de 10% a 30%. Eu estou vendo que tem muita gente cearense aí, mas eu sou da região de Minas, e lá é 30%. Por que dessa diferença entre o Nordeste e Minas? Não, a diferença não é entre Nordeste e Minas, não. Minas, basicamente, é o estado mais... Eu vou me arriscar a dizer isso, que é o estado mais antigo nesse modelo de negócio. Foi o primeiro a adotar, o investimento lá foi muito rápido, muito alto, eles não tiveram ICMS, né? Não cobra ICMS lá na TUSD, então acaba que isso é um incentivador muito forte. Né? Então, por isso que eles já, tipo assim, a batalha deles comercial começou em 10%, só que
a oferta e procura vai aumentando, vai mudando, eles já chegaram no nível de estar negociando 30, entendeu? Entendi, obrigado. Nada. E aí, alguns estados que já estão evoluindo também em termos de volume de negociação, também vão caminhando para 30 agora. Só isso. São Paulo também, a gente já vê alguns colegas vendendo 30. Beleza? Fala, Luciano. Opa, Pedro, bom dia. Dia. Aparecendo Luciano aí, porque eu estou no computador da empresa, mas meu nome é Carlos, tá? Certo. Pedro, eu tenho duas dúvidas para tirar contigo. A primeira é em relação àquela situação que você falou sobre os créditos ficarem na conta do cliente, certo? Em relação a isso, o modelo de contrato não é para ser feito o cliente comprando a quantidade exata de quilowatts que ele precisa mensalmente? Vamos lá. Não, mais ou menos. Primeiro, porque dificilmente alguém tem um consumo altamente estável, de todo mês consumir a mesma coisa. Então, isso é difícil acontecer, tá? O contrato, geralmente, não amarra assim, eu vou te mandar 1.000 kWh todo mês. Não dá. Porque a própria usina, ela produz diferente todo mês. E ela manda proporcional, né? Ela manda proporcional. Se eu tenho 10 clientes, cada um recebendo 10%, se a usina produziu 10 mil, 10%, 10 mil a 1.000, cada um vai receber 1.000 naquele mês. Mas se no outro mês a usina produziu 9 mil, cada um vai receber 900 naquele mês. Então, tecnicamente, já tem essa variação de crédito que chega lá para o consumidor. Então, assim, geralmente o contrato ele não deixa amarrado por causa da naturalidade dessa variação, tanto de consumo como de envio de crédito. Então, é necessário um acompanhamento próximo, porque, assim, desses teus 10 clientes, muitas vezes vai ter um cara que consumia 1.000 e, de repente, ele se separou, ficou só a esposa em casa e a esposa agora gasta só 500. E vai ter um outro cara que veio os familiares tudinho do interior morar na casa dele e ele gastava 1.000, vai gastar 3.000 agora. Então, por isso você tem que estar o tempo todo gerenciando crédito. Eu não sei se eu te respondi, Luciano. Assim, ficou uma dúvida ainda, porque você falou que realmente as usinas têm uma oscilação mensalmente, né? De acordo com o clima, período mais ensolarado, com índice de claridade maior, a geração é maior. Mas, por exemplo, a estimativa de geração, a gente, aqui na nossa cidade, né, acredito que todas as empresas, a gente faz por média anual. Então, se a gente montou uma usina de 10 mil quilowatts, por exemplo, tem meses que vai gerar 9.500, mas tem meses que vai gerar 10.500, 11.000. Então, querendo ou não, no final de um contrato de 12 meses, esse cliente vai ter recebido uma estimativa mensal de 1.000 quilowatts. Sim. Né? Então, se ele pagou pelos 1.000 quilowatts mensais, eu queria entender como é que seria essa cobrança caso ele fique com crédito depois de desistir da contratação. Uhum. Cara, assim, o que tu falou é o mundo ideal. O mundo ideal, as coisas são estáveis. O mundo real, não. Exemplo. Tu tem 10 consumidores. Sem te falar nada, foi lá na distribuidora, cancelou o contrato dele com a distribuidora, a unidade consumidora nem existe mais, o sistema da distribuidora que mandava para 10, automaticamente agora vai mandar para 9. Isso é um exemplo de possível mudança. No mundo ideal, a tua usina nunca vai dar problema. No mundo real, passou um caminhão, derrubou um transformador, ela vai passar 15 dias sem funcionar. Vai mudar crédito. Então, assim, tudo é possível variar nesse negócio. Por isso, você tem que todo mês acompanhar. Falando em termos de contrato, o contrato ele não amarra porque é ruim para ti. Porque se o cliente gastava 1.000 e passa a gastar 2.000, tu internamente se vira para conseguir mandar
2.000 para ele. E isso é bom porque tu vai ganhar mais, né? Ele gastava 1.000, foi para 2.000. Se tu tivesse amarrado em 1.000, tu ia ter que fazer uma outra burocracia para mudar para 2.000. E isso comercialmente não é interessante, não é atrativo, tá? Então, o contrato, ele geralmente não amarra o volume de crédito, ele amarra o desconto. E aí você é que vai acompanhando o consumo dele para ficar fazendo esse jogo de gerenciamento de crédito. Certo, entendi. Agora eu entendi. Outra dúvida que eu ia te perguntar. Em relação ao comprometimento da usina. Por exemplo, a gente montar uma usina de 10.000 quilowatts, um exemplo. É interessante que você comprometa todos os 10.000 quilowatts com aqueles clientes, ou para conseguir manter os clientes recebendo o crédito certinho ali todo mês, é interessante que você tenha uma usina de 10.000, mas, por exemplo, só comprometa 9.000 de geração. Cara, decisão de negócio aí. Você pode fazer ambas as estratégias. Uma decisão de análise sua. Se você comprometer 9.000 e sobrar 1.000, todo mês tu vai mandar 10% a mais para o pessoal. Daqui a 10 meses, eles têm uma conta dentro. Qual é o teu limite da tua decisão de negócio? Quantas contas dentro esse cara pode ter de crédito que tu está disposto que ele tenha? É uma decisão, é uma análise tua, uma análise financeira que a empresa tem que fazer. Não tem certo nem tem errado. É uma análise financeira que você tem que fazer. Certo. Beleza? Beleza. E a última pergunta é, esse modelo de associação, nessas aulas que a gente está tendo hoje, tu vai explicar mais ou menos como a gente cria a associação, como dá para fazer? Posso dar alguns direcionamentos, mas ele não é voltado para a criação de associação, não, treinamentos, tá? Mas posso dar alguns direcionamentos, sem problema. Beleza. Então, era só isso mesmo, Pedro. Obrigado, viu? Nada. Pessoal, deixa eu caminhar um pouquinho e depois eu abro para mais perguntas, tá? Aqui é um resumo dos 3 modelos, né, que eu acabei de apresentar. A gente já discutiu extensivamente isso aqui agora há pouco. Usina e seus condôminos, né? Então, acho que a gente também bateu um papo agora, mas uma usina, ela tem, vamos supor que essa usina produz 10.000 kWh, né? Eu tenho salas comerciais dentro dessa usina. Desses 10.000, eu posso ter um cliente que alugue 5.000, como se ele alugasse aqui a metade das salas comerciais do meu shopping, e os outros 5.000 eu divido para 5 clientes. Eu posso ter os 10.000 tudo num cliente, alugar o shopping todinho para um único cliente. Eu posso ter 10 clientes consumindo 1.000. Então, o céu é o limite, tá? Você só precisa fazer a gestão de crédito que a gente acabou de comentar aqui com o Luciano. Luciano não, né? O Carlos. Vamos falar de modelo de negócio, pessoal. O modelo de negócio é o seguinte. Eu tenho um investidor. Ele aporta o dinheiro na construção da usina. Essa usina produz energia, injeta energia na rede da distribuidora. Essa usina é conectada com a gestora para ela acompanhar o crédito que essa usina está gerando, está injetando, e os consumidores que estão cadastrados. A distribuidora recebe a energia. A distribuidora manda o crédito rateado para o consumidor. Então, os consumidores vão receber aqui, cada um vai receber lá a sua porcentagem de crédito. O consumidor, no modelo de geração compartilhada, tá? O consumidor continua pagando agora o valor mínimo para a distribuidora, iluminação pública, imposto. E agora o consumidor, além de pagar o boleto da distribuidora com o mínimo, ele vai pagar o boleto para a gestora. A gestora fez o billing para ele, mandou aqui a cobrança, e aí ele pagou para a gestora pelo aluguel das usinas. A gestora acompanha com a usina e com a distribuidora esse processo.
faz os cálculos e repassa isso para o investidor. Então, é isso que acontece. A gestora recebe o billing, como se fosse a imobiliária, né? E aí ela repassa a grana para o investidor. Beleza, pessoal? Um modelo relativamente simples, mas que é importante a gente entender cada passo que acontece aqui. Tá? Aquele modelo lá que eu falei para vocês de cota, basicamente a gente, para o investidor, ele só enxerga isso aqui, ó. Ele não precisa se preocupar com essa burocracia aqui, ó. Ele basicamente aporta o dinheiro, a gestora recebe, a gestora faz tudo isso aqui, resolve todas as broncas, e ele só recebe o retorno do investimento. Qual que é o caminho do dinheiro, né? Os consumidores pagam o aluguel da usina, a gestora recebe esse aluguel. Com esse aluguel, né, nesse meio do caminho aqui, a gestora tem que cuidar de contabilidade, associação, operação e manutenção, segurança e estrutura, e remunerar o investidor. Então, o caminho do dinheiro ele é relativamente simples, né? O consumidor paga para a gestora tira os seus custos e remunera o investidor. Gestão de crédito. Os consumidores precisam estar associados a uma associação e a associação tem que acompanhar, junto com a distribuidora, essa divisão de crédito ali mensalmente. Então, a associação, ela, única e exclusivamente, se dedica a cuidar dos créditos na distribuidora. Esse é um modelo, tá? Tem outros modelos, que é esse aqui, ó. Aqui esse modelo, a associação recebe o dinheiro dos consumidores e repassa ou para uma gestora ou para o próprio investidor. Diferente desse aqui, que a associação ela só cuida de crédito. E quem cuida dessa outra parte aqui financeira é uma outra estrutura, é um outro CNPJ. Então, você pode operar dos dois modelos. O consumidor ele pode pagar tanto para um CNPJ de uma gestora, como ele pode pagar para o CNPJ de uma associação. E aí é onde entra a decisão de negócio de vocês também. Você tem que sentar com o contador e com o advogado para entender qual decisão de negócio vocês vão tomar. Lembra que eu disse que o Pedro cuidou de uns 50% do contrato? Foi nessa brincadeirinha aqui, analisando, cara, o que é que para mim faz mais sentido? O que é que se encaixa no meu perfil, no meu modelo? Então, até chegar numa conclusão, foi muita análise que foi feita aqui nesses dois modelos de negócio, tá? Mas, mais uma vez, não tem certo, não tem errado. É uma decisão de negócio, de formato de negócio que você tem que ter. É que nem aquela coisa, eu vou abrir uma associação ou um consórcio. Ambos funcionam. Analisa os prós e contras de cada um e toma uma decisão de negócio. Aqui é um outro gráfico semelhante ao que eu apresentei ali agora do caminho, né? Fala de mercado, pessoal. Não sei se todo mundo conhece esses números. Nós temos aí 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. 17 milhões são unidades subsidiadas, baixa renda, rural, seja o que for. 6 milhões já tem crédito. Significa dizer que nós temos ainda mais de 60 milhões de oportunidades de potenciais clientes no nosso mercado. E esses números, eles são mais ou menos proporcional dentro dos estados, tá? Alguns mais, alguns menos, mas numa média ele é mais ou menos proporcional. Nós temos no nosso modelo de negócio um novo cliente, um cliente que antes o integrador não tinha.
O integrador não tinha um cliente do apartamento. Hoje ele tem, no crédito de energia. Estima-se aí em torno de 10 milhões de consumidores, né, nesse modelo. Então, a gente consegue agora atender muita gente. Mais gente ainda, melhor dizendo. Compartilhar aqui com vocês um videozinho de como funciona a energia solar. Esse vídeo ele é bom para compartilhar, inclusive, com clientes, tá? Então, deixa eu rodar ele aqui para vocês. Fotovoltaica? Energia solar fotovoltaica O áudio do vídeo está saindo, tá, pessoal? Está. é a Ok. eletricidade gerada a partir da luz do sol. Os painéis solares no seu telhado captam a luz do sol e a transformam em energia solar fotovoltaica. Essa energia passa por um equipamento chamado inversor, que tem a função de preparar esta energia solar para o consumo em nossas casas. Agora, a eletricidade está pronta para ser consumida e é normalmente distribuída pelo quadro de força para toda a casa. Como estamos de dia, o seu gerador solar produz muito mais energia do que a sua casa está consumindo. Então, o excesso de energia produzida será enviada para a rede elétrica pública. Conforme isso acontece, o seu relógio de luz faz a medição e você acumula créditos de energia. Esses créditos serão utilizados mais tarde quando não houver sol. O tempo mudou? Não se preocupe. Mesmo com algumas nuvens ou em dias chuvosos, o seu gerador continuará produzindo energia solar. Nesses momentos, se o seu gerador solar não produzir toda a energia que você está consumindo, o restante será fornecido em paralelo pela rede elétrica pública. Agora que anoiteceu, a sua casa passa a consumir a energia da rede pública. Repare que os seus créditos estão sendo consumidos aos poucos. Mas não se preocupe, você gerou bastante energia solar durante o dia e agora tem muitos créditos para usar e não irá pagar por esse consumo. Pronto, agora que todos foram dormir, a sua casa está consumindo muito pouco e ainda sobraram alguns créditos para amanhã. Viu como é simples? No final, o objetivo é atingir um equilíbrio entre a sua produção de energia solar e o seu consumo. portalsolar.com.br. Conheciam, pessoal, esse vídeo? O videozinho aqui é muito bom e é bom para cliente, para consumidor entender o funcionamento também da energia solar, tá? Falamos aqui desses modelos, né? Antes de eu seguir, vocês gostariam de trazer alguma dúvida, alguma pergunta? Caso sim, levanta a mãozinha, por gentileza. Fala, Sérgio. Ô, meu caro, naquele modelo de associação, cada associado recebe os créditos correspondentes às suas cotas, correto? Certo. Esses créditos, eles vão ser utilizados de acordo com a orientação de cada associado, né, para onde vai esses créditos, e nesses créditos vai ser cobrado também o fio B, né? Uhum. Ou seja, além daquelas taxas que você falou, de iluminação pública, etc., também vai ser cobrado o fio B desse local que recebeu esses créditos, não é isso? Isso. Isso daí, hoje eu tenho uma usina aqui que eu percebo o que está acontecendo, uma coisa muito interessante. Eu tenho uma pequena usina que eu vendo só para um supermercado. E no mês passado, a gente injetou na rede 6.681 kWh. E praticamente a gente zerou o consumo do cliente, que é em torno disso, de 6.000, 7.000. Só que veio um absurdo de fio B, veio 1.400 e tantos reais. Ou seja, veio um valor bastante alto. Ou seja, até que ponto vale a pena a gente injetar tanto, já que quando a gente injeta bastante para aquele cliente, no caso aí os créditos que eu estou falando, ele vai também pagar um valor de fio B muito alto, né? Na verdade, eu
retorno à pergunta, Sérgio, até que ponto vale a pena para você? Esse é o que eu estou tentando achar o ponto de equilíbrio, de quanto eu tenho que dar de desconto para esse cliente para que seja vantajoso para ele, né? Mesmo que a gente zerando os créditos deles, ele ainda vai pagar quase R$ 1.500, e também seja vantajoso para mim quanto eu tenho que dar de desconto para que também seja bom para ambos os lados, né? O que é que eu preciso pregar para vocês? Quem estiver dormindo aí, acorda. Vamos lá, quem estiver dormindo aí, acorda para ouvir o que eu vou falar. Tem uma coisa que eu fico assim, possesso, Sérgio, que é alguém, principalmente se for alguém do nosso lado, tá? Principalmente se for alguém do nosso lado, do cliente a gente espera tudo, né? Do lado do vendedor, não deveríamos esperar tudo. Não existe uma situação sequer, não existe uma situação sequer que esse modelo de negócio não é vantajoso para o consumidor. Uma. Não existe uma. Concordo. Nenhuma, zero. Não existe, e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Não existe uma situação sequer que esse modelo de negócio não é vantajoso para o consumidor, mesmo que você dê 5% de desconto para ele. Ele não tem nenhum custo, ele não tem nenhum risco, e toda a responsabilidade do modelo de negócio está na mão do dono do dinheiro. 100% da responsabilidade, do risco, enfim, está na mão do dono do dinheiro. 120% do risco está na mão do investidor. Nós temos que ter muito cuidado comercialmente para deixar isso cristalino para o consumidor. Porque tem uns, com licença da palavra, tem uns otários por aí que distorcem o modelo de negócio para o consumidor, e às vezes cria na cabeça dele, mas só 10% não vale a pena. Como assim, cara? Como assim só 10% não vale a pena? Custo zero, risco zero, trabalho zero. Me explica onde que não vale a pena. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito educativo para o consumidor, para que se ele tiver 1% de economia, cara, tem gente que investe R$250 mil num banco só para ter 1% de cashback no cartão de crédito. O banco te pede R$250 mil mínimo investido lá no CDB dele para ele ter 1% de cashback. Imagina 10%, investindo zero. Então, Sérgio, a gente precisa melhorar comercialmente essa comunicação com o consumidor, porque não existe sequer uma situação em que para ele não é vantagem. Se ele tiver 1% de economia, é bom para ele, né? Desculpe, Pedro, lhe interromper. O que o cliente normalmente fala é o seguinte: você me prometeu 20% de desconto. Só que quando eu pago o fio B, na verdade eu não estou tendo mais os 20% de desconto. Eu estou tendo menos do que 20% de desconto. Nós vamos ter um momento para falar disso. Maravilha. A gente vai fazer a análise, inclusive, tá? Mas aí é um problema comercial, Sérgio. Certo. Se você prometeu 20% a ele e não explicou aonde eram os 20%, você errou comercialmente. Talvez se você explicou e o cliente está se fazendo de doido, aí é paciência. que acontece muito. Você explica, o cliente se faz de doido. É normal, né? E aí volta para aquela educação. Cara, se você tiver 1% de economia, você não está tendo custo nenhum. Só que
Comercialmente, isso precisa ser muito cristalino para o consumidor. O problema é que à medida que a turma vai aumentando o desconto, 20, 25, 30, comercialmente você vai tendo mais desafio, porque o cara que trabalha sério, dizendo que é 20, explica onde é o 20 e tudo mais, ele acaba tendo que, ele vai ter mais dificuldade comercial de ter essa conversa. Mas aí é aquela coisa, posicionamento de negócio, né? Se é o seu jeito de trabalhar, você tem que ser firme naquela sua apresentação e diferenciar o teu modelo dos outros modelos que existem no mercado. Mas a gente vai entrar com mais profundidade nisso, tá? Ok, obrigado. Claro. Pedro, eu até perguntar, então, tá fazer o cálculo do fio B para a gente meio que ver a marca, né? Vamos trabalhar esse ponto ainda. Deixa eu correr aqui, que senão o negócio não anda. Aqui é exemplo de usina, tá? Aqui é uma usina ao lado de uma que a gente está construindo agora. Eu achei muito bonito, eu tirei a foto e vim compartilhar com vocês. Ficou muito organizadinho, o cara fez aqui, ó, aqui são 3 usinas. São 3 subestações, 3 relógios, 3 casas de investidores. Eu achei muito bonita essa usina aqui, eu quis compartilhar com vocês. Pedro, eu posso fazer uma pergunta sobre essa foto aí? Sim, vai. Desculpa, eu sei que acho que tá todo mundo fazendo muita pergunta, né? Cara, eu tava andando pelos interiores do Ceará e eu vi algumas pessoas comentando aqui, tipo, isso aqui é uma empresa só? Essa foto? Ao que tudo indica, sim. Porque falaram que poderia ser configurado como um mini, por estar tudo junto, sem separação. Pode sim. E a Enel poderia até travar, né, bloquear. Tudo pode. Tudo pode acontecer nessa situação aqui. Aqui ele separou em 3 usinas. No momento que a distribuidora quiser questionar isso, ela tem direito de questionar isso. E aí ela tem direito de questionar isso e obrigar ele a botar tudo isso aqui numa mini. E aí ele vai pagar a demanda. Tá? Então é um risco do negócio, Kleber. Cuidados, né? Que é bom vocês terem. A gente vê muita gente economizando aí. O pessoal adora economizar, principalmente em estrutura, sabe? Tem alguns colegas que compartilham aí estratégias, formas. Faz isso aqui que é mais barato. O cara economiza 10 mil lá no CAPEX e depois gasta 30 no OPEX. Então, cuidado, tá? Quilowatt, quilowatt-hora, quilowatt-pico. Só vou deixar de tarefa de casa para quem não sabe a diferença, né? Mas quilowatt é uma medida de potência. Quilowatt-hora é a medida para consumo e produção. Quilowatt-pico é a medida que mede o pico de potência de cada painel fotovoltaico. Principais unidades medidas, né? Tá aqui. Aí a gente traz um exemplo, né? Quilowatt-hora, um inversor de 5.000 watts ou 5 kW. Quilowatt-hora, um consumo ou uma produção de 1.000 kWh mês. Quilowatt-pico, 8 painéis de 500 watt-pico. Vai dar 4 kW-pico de painel. Aqui é só uma revisão lá do ensino médio, né? Conta de energia. A gente tem que estar atento a tipo de fornecimento, tarifas, consumido versus produzido, impostos, média de consumo, bandeira, crédito de energia. Aqui são pontos que a gente olha para nossas contas de energia. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, aqui é uma conta de energia, ó, unidade consumidora, número do cliente, total a pagar. Aqui na Enel Ceará, o crédito ele vem informado aqui em mensagens importantes. Isso aqui é uma conta sem energia solar, tá, pessoal? Conta sem energia solar, ela é formada por TE, TUS e CIP. TE, tarifa de energia, é o produto, tá? TE, energia é o produto. TUSD é a tarifa do uso do sistema de distribuição. É o frete. Então, TE é o produto, energia, TUSD é o frete para a energia chegar até a tua casa. 1 kWh, nesse exemplo aqui, 1 kWh custa 39 centavos a TE. A tarifa TUSD, 1 kWh custa 58 centavos.
Então, é assim que a gente olha na conta de energia. Nem toda distribuidora mostra assim, separadinho, tá? Aí tu tem que ligar para eles, perguntar, entrar no site da ANEEL, descobrir. Então, aqui é o valor da TE e da TUSD. E a CIP, que é a iluminação pública que está sendo cobrada desse consumidor. Aqui na próxima conta, é uma conta com energia solar. Então, bem aqui, ó, saldo utilizado no mês, 859. Saldo atualizado, 2.700. Crédito a expirar no próximo mês, 0. Como é uma conta com energia solar, já aparece isso aqui em mensagens importantes. Na conta de vocês, pode ser no outro local, tá? Aí tem que analisar cada... Infelizmente, ainda não é um formato de conta consolidado. Infelizmente. E aí, cada estado tem que analisar de uma forma diferente. Bem aqui, pessoal, esse cliente gastou 889 kWh. E aqui são os créditos, ó. Energia injetada. Ele puxou 296 créditos do mês 5 de 2023, 563 do mês 6 de 2023. Então, ele puxou aqui os créditos mais antigos que tinha lá na conta desse carro. Vocês fizerem as contas, somar esses créditos aqui, ó, 563 com 269, não vai dar 889. Vai faltar 30. Esses 30 é um negócio que na lei 14.300 se chama custo de disponibilidade. Esse cliente ele é monofásico. Quando o cliente é monofásico, a distribuidora reserva 30 kWh para ela cobrar na íntegra, 100%. Então, o monofásico é 30 kWh que o consumidor paga na íntegra para a distribuidora. Bifásico é 50 kWh, trifásico é 100 kWh. Então, por isso que esse crédito nunca vai ser igual a esse número. Tá? Nesse padrão aqui de cobrança. Com o fio B, esse formato muda um pouquinho a cobrança, tá? O custo de disponibilidade agora, em 2025 para 2026, está maior do que esse custo de disponibilidade, na maioria dos casos. Então, ele já começa a cobrar de outro jeito. Ele cobra apenas o fio B e não mais o custo de disponibilidade. Troço é fio B, Pedro, a gente vai ver ainda, tá? Aqui é um exemplo de conta de energia por assinatura, né? Se ele não tiver economia total a pagar, se ele não tivesse o benefício, né? Quanto que seria, total que economizou esse mês. Então, basicamente, é um resuminho que ele analisa, né? O histórico dele de economia. É só um exemplo aqui para vocês verem. Aqui eu vou deixar para vocês assistirem em casa. Vou até mandar aí para vocês o link. Peraí. Esse videozinho é um vídeo muito bom, tá? Para quem não entende de dimensionamento, um vídeo, tá aí o link no chat. É um vídeo sobre dimensionamento de energia solar, é um vídeo bem antiguinho, mas para mim é o melhor vídeo que eu já vi sobre dimensionamento de energia solar. Fica aí um estudo para casa também. Potência de usinas. Overload. Não sei se todo mundo sabe o que é overload, mas é quando a potência dos módulos ultrapassa a potência nominal do inversor. Então, se eu tenho um inversor de 100 kW e os meus módulos têm 150 somados, então eu estou no overload. Eu estou com a potência de módulo maior do que a potência nominal do inversor. Isso nem é bom nem é ruim, depende, tá? Na verdade, é mais bom do que ruim, para ser sincero. A maioria dos inversores suportam um oversize, um overload de 30% a 50%, sem prejuízo ao funcionamento, e é um comportamento normal permitido pelo fabricante. Mas você tem que analisar, tem fabricante que hoje tem overload de 100%.
E aí você tem que analisar cada inversor, né, o que é que cada fabricante diz. Exemplo, inversor de 60 kW, sistema com 78 kW pico. Aqui ele está com overload de 30%. 30% de 60, né? 18. 60 mais 18, 78. O inversor ele vai limitar a saída máxima de acordo com a tensão e corrente, mas aproveitará melhor o desempenho dos painéis. Para enxergar melhor isso, a gente tem uma curva. Então, aqui seria a curva nominal, esse vermelhinho aqui, ó, a curva nominal de produção, de geração desse inversor. Quando eu boto o overload, eu aumento essa região verde aqui, ó. Eu estou produzindo mais nesses períodos aqui, tá? Em compensação, quando chega no limite dele, ele corta. Ele faz um corte, um clipping, um ceifamento. Então, essa parte vermelha aqui, eu poderia estar produzindo, mas como eu cheguei no limite do meu inversor, ele corta. Ele não permite passar. Detalhe, tá, pessoal? Quando você trabalha com overload muito grande, você enlarguece essa curva aqui, ó. Ela vai enlarguecendo. Em compensação, o teu inversor, ele opera muito quente. E aí tem que ter cuidado, tá? Pode queimar o inversor. E aí, por isso que é bom fazer dentro da norma lá que o fabricante te sugere. Então, potência de usinas, por que isso é usado em projetos, né? Os painéis, raramente, eles entregam 100%. Então, sempre vai ter aí perda de temperatura, inclinação, sujeira. O overload ajuda a aumentar a geração total ao longo do dia. Então, ele produz mais energia mais cedo e mais tarde, desde que respeitado o limite. Quando vira um problema, se for muito excessivo, clampear demais, né, aquece e reduz a vida útil do inversor. Diferenciar micro e mini geração. Microgeração são usinas de até 75 kW de potência. Mini geração são usinas de 75 até 3 megas de potência. Beleza, Pedro, mas que troço é 75 e 3 megas de potência? Deixa mais tangível para mim? Para deixar mais tangível, a gente está falando de usinas que vão ter uma média de até 150 painéis. Média, tá, pessoal? Média. Depende de cada estado. Uma usina média de até 150 painéis. Aqui, usina de até 5.000 painéis. Beleza? 40 vezes maior do que isso aqui, ó. 3 megas é 40 vezes maior do que 75. Então, só para você visualizar o tamanho dessas usinas. Aqui em torno de 150, aqui em torno de 5.000. Risco de desmembramento é a pergunta que o nosso amigo fez quando eu mostrei aquela foto, né? Existe sim um risco de desmembramento. Se eu boto lá uma usina, uma do lado da outra, duas usinas de 75 no mesmo terreno, com 2 relógios diferentes, a distribuidora pode entender o seguinte: opa, esse gaiatinho aqui não quer pagar demanda, por que 75, pessoal? 75 é o limite de potência na baixa tensão. Tá? Na baixa tensão, você não precisa ter um transformador, por exemplo, você não precisa ter uma subestação, você não precisa pagar demanda. Quando você ultrapassa essa potência de consumo, você deixa de ser um cliente da baixa tensão e passa a ser um cliente da média tensão. Quando tu vai para a média tensão, tu precisa colocar uma subestação, basicamente é um transformador, naquele teu endereço, e vai ser cobrado de você uma conta diferente. Além de ser cobrado o quilowatt-hora, tu vai pagar também demanda. Demanda contratada é a forma mais fácil de eu explicar isso para vocês. É como se fosse um custo mínimo para que a distribuidora fique à tua disposição. E, entre aspas, garante que a distribuidora consegue te entregar aquela potência mínima contratada, reduzindo oscilações, problemas no teu consumo na tua rede. Então, quando eu coloco duas usinas de 75, eles podem interpretar o seguinte: o gaiatinho do Pedro não quer comprar um transformador ou não quer ir para a média tensão e colocou aqui duas usinas de 75, uma do lado da outra, em vez de mandar um projeto de uma de 150. E aí, se eles identificarem isso, eles podem ir lá me questionar. Aí,
o céu é o limite, tá? Pode desligar uma usina, pode me cobrar retroativo de demanda. Então, aí é onde você precisa de um advogado para lhe ajudar nesse tipo de situação. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí, se Aqui, pessoal, eu trago o passo a passo de como dimensionar, igual lá no vídeo, tá? Então, basicamente, vou deixar também de estudo para vocês. Isso aqui eu só coloquei no slide o que tem lá no vídeo. Então, fica aí dever de casa também, vocês darem uma lidinha nessa parte aqui de como fazer um dimensionamento da forma mais simples possível, tá? Usando conta de padeiro, a gente consegue dimensionar a usina. Como esse não é um curso focado em usina, eu deixo aqui mais em dimensionamento, melhor dizendo, eu deixo aqui esse material para estudo para vocês. Biblioteca de estudos. Aqui são links que eu deixei disponível para vocês se aprofundarem. Ó. O nosso mercado ele começou nessa resolução aqui, 482 de 2012, atualizou na 687 de 2015. Depois, o nosso novo marco legal em 2022, né, com a Lei 14.300. E agora, por último, a Resolução 1000, que já tem outras atualizações também. Então, isso aqui não para, não. A gente tem que estar o tempo todo acompanhando. Eu deixei aqui até a 1000, porque se vocês clicarem aqui nesse link, lá na 1000 já tem o link para as outras atualizações. Então, dá para usar o que tem aqui para vocês estudarem, tá? Fala, Kleber. Ei, Pedro, eu achei que tu fosse trazer aquela, acho que é MP300 e MP304, né? Que foram as últimas discussões que tiveram agora, né? Uhum. Isso traz até uma certa insegurança jurídica, né? Essas coisas, na tua visão, tu acha que pode ir lá na frente prejudicar o negócio de energia solar, ou isso a gente vai ter força, a gente, que eu digo assim, né? Os políticos vão entender que precisa disso e vão barrar essas investidas do governo contra, né? O negócio. Contra, assim, né? Querendo pegar uma fatia maior, né? Governo e a ANEEL, né? A ANEEL, né? Quer dizer, né? Cara, vamos lá. No Brasil, até o passado é incerto, né? Quem dirá o futuro. Então, sempre vai ter esse risco no mercado de geração de energia. Você sempre tem risco de mudanças e tudo mais. E ninguém consegue prever o futuro, né? Então, tudo pode acontecer. No geral, mudanças de regulamentação, o correto e é convencional que ela sempre impacte daqui para frente, né? Da decisão para frente. Da decisão para trás existe sempre uma tendência de direito adquirido. Eu boto aspas aqui, né? Porque, por exemplo, na Lei 14.300, o pessoal que é GD1 tem tempo também, né? Eu acho que até 2045, se eu não me engano. Então, é um direito adquirido com data. Mas, em compensação, foi mais de 25 anos, né? Então, meio que levou-se em consideração o tempo de vida útil do sistema, né? Ou seja, queira ou não, foi levado em consideração o tempo de vida útil, logo, aquilo ali não, dificilmente só vai ter prejuízo. Talvez ela só tenha uma data de término daquela empresa dela. Né? E a partir daquele momento ela vai ter que gerar outros negócios e tudo mais. Então, assim, se houver outras mudanças, a gente espera que aconteça igual a 14.300, né? Que deu mais de 25 anos de prazo para que isso impactasse as pessoas que acreditaram hoje, né? E para as que viessem depois, que é o fio B, no caso, GD2, foi para quem entrasse nesse mercado a partir daquele momento. Então, o que dá um pouquinho de segurança é mais essa perspectiva, de que se houver alguma coisa, eles repitam a lógica da 14.300, que para quem já entrou, a regra não mude ou só mude daqui a 30 anos, por exemplo. Né? Respondi, Flávio?
eu não trouxe nada de MP porque amanhã vai ter outra, antes dessa teve outra, então eu não gosto de, eu não gosto de ficar causando terrorismo, não, sabe? Tem gente que fica causando mais terrorismo com esse tipo de coisa. Não... Desde quando eu entrei no mercado, pouco mais de 7 anos atrás, todo ano tem alguma coisa. Então, eu praticamente eu sou um pouquinho vacinado já e tem que ter paciência. E quando a regra mudar, a gente tem que mudar junto com a regra. E quem tem tempo vai lá lutar com essas coisas. Quem não tem tempo, pelo menos apoia os movimentos, né? Então fica essa sugestão. Não acho válido vocês gastarem muita energia. Lá em Goiânia, quinta-feira, a Bárbara teve lá também, e aí ela comentou, né, cara, o, o trabalho de vocês, empresário, é trabalhar nas regras do jogo. Deixa para quem está aqui cuidando disso se preocupar com isso. No máximo apoia, né? Dá um apoio, dá uma força. Mas vai fazer teu trabalho, que é fazer dinheiro nesse modelo de negócio. Porque senão, às vezes o cara fica travado, né? O cara fica travado e não faz nada. Porque tá pensando ali nas mudanças e todo ano tem alguma coisa, né? A nossa expectativa é que pelo menos ano que vem seja um ano mais calmo para a gente, já que é ano de eleição, então a gente acredita que ninguém vai querer fazer uma ação impopular, né, em 2026. Então vamos torcer para que seja um ano tranquilo. Homologação de usinas, pessoal. Quando vocês forem homologar a usina de vocês, vocês vão precisar dessas informações, né? Isso aqui o projetista já sabe, já domina, já te passa isso. Projeto e ART, envio do orçamento de conexão, aprovação da distribuidora, execução e vistoria da usina e conexão e início de geração. Esse é o passo a passo base que acontece, né? Você envia o projeto, a distribuidora envia um orçamento de conexão, se tem ou não algum custo, a distribuidora aprova, você executa a obra e pede a vistoria, depois conecta. Aqui são as coisas que você precisa: projeto elétrico das instalações, diagrama unifilar, lista de unidades do rateio, ART, dados necessários para o registro da central geradora, que é um formulário lá na distribuidora, e o certificado de conformidade dos investidores. Lá no nosso portal, a gente tem um produto que tem todos esses arquivos aqui editáveis, tá? Se chama Pacotão da Homologação. Então, quem não tem e quer conhecer, vocês conseguem adquirir todos esses produtos aqui, editáveis, e tem uns treinamentinhos lá explicando como é que usa cada um deles, beleza? Então, fica aí a dica, né? Lá no site do Instituto Solar. Aqui são as etapas da solicitação de acesso. Então, eu envio a documentação solicitando conectar na rede da distribuidora. Eles analisam o projeto. Se o projeto for aprovado, você vai para a instalação. Depois que você instala, isso aqui você tem 120 dias para instalar. Depois que você instala, você solicita uma vistoria, eles vão ter 7 dias para ir fazer a vistoria. Realiza a vistoria e te manda um relatório. Se tiver pendências, ele vai te dizer, ó, corrija isso, isso e isso. Você corrige o que ele pediu para você corrigir, pede a vistoria novamente, eles retornam e homologam o teu projeto, substitui o teu relógio por um relógio bidirecional. Relógio bidirecional é aquele relógio que lê consumo e produção. Dica de rateio. Dica de rateio, tá, pessoal? Na Enel Ceará, e aí é válido vocês olharem se tem isso na distribuidora de vocês, eles criaram agora uma unidade âncora. O que é uma unidade âncora? Se der BO em alguma das unidades do rateio, o que deveria ir para aquela, manda agora para a unidade âncora. Então, vamos supor que eu tenho 10 clientes. Se der BO no 10º, eu posso dizer aqui, ó, se der BO em algum, manda esse crédito para a unidade âncora, o cliente número 1. Aí eu achei interessante isso aqui, porque senão aquele crédito ia para lugar nenhum ou voltaria para a geradora, tá? E aqui na âncora tu pode escolher um consumidor para receber esse crédito. Fim do bloco 1. Perguntas. Fala, Henrique.
Ô Pedro, bom dia, tá me ouvindo? Dia. Você falou sobre a homologação e já pulou para a parte de rateio. Você vai falar um pouco mais sobre a parte de homologação? Qual que é a diferença entre homologar esse sistema do autoconsumo remoto ou a documentação é a mesma? Não vou falar mais, mas posso tirar dúvidas, porque não tem muito o que falar sobre homologação. A documentação a nível de projeto é tudo igual, tá? Nível de projeto em todas as situações é igual. A nível de cadastro e tipo de usina que muda, por exemplo. E quando que muda, né? Somente na geração compartilhada. Então, quando você submete projeto, você tem que informar que é geração compartilhada. E na documentação, você vai enviar tudo que você enviava e vai adicionar mais uma coisa principal, que é o contrato de adesão do consumidor à associação. Então, a distribuidora tem que ver que aquela pessoa ela é um associado. Como que ela sabe disso? Tu enviando o termo de associação dela. É só isso que vai mudar. Então, você teria que entrar com o cadastro da associação antes, fazer a homologação pela associação, e lá na concessionária entrar com... Como fala? Tem esse autoconsumo remoto? Fugiu aqui. Rateio? Entrar com rateio já com os consumidores cadastrados? Não obrigatoriamente. Você pode dar entrada no projeto já com a associação, sem consumidor cadastrado. Você pode entrar sem problema nenhum. Você pode entrar com a associação já com o consumidor cadastrado. E você também pode entrar com o seu CPF e no final de tudo já está homologado, já está aprovado, muda para a associação junto com seus consumidores. Então, perfeito. Tanto faz. O que vai mudar é que na hora de entrar com o projeto, você vai citar geração compartilhada ao invés de autoconsumo remoto. Não necessariamente. Se você for entrar no seu CPF, por exemplo, tu não pode dizer que é geração compartilhada. Porque CPF não pode dizer que é geração compartilhada. A primeira usina, que vai ser no meu caso, por exemplo, você entra com ela com autoconsumo remoto no CPF, depois dela aprovada, que você faz... Não precisa ser remoto, não. Remoto é só se tu for mandar o crédito para outra unidade consumidora. É só autoconsumo. Se o teu objetivo é depois mudar para geração compartilhada, não faz sentido ser remoto. Faz só autoconsumo. Que é só para aquele endereço que está a usina, entendeu? Certo. Aí consegue migrar depois para geração compartilhada e inserir a associação. Isso. Perfeito. Exatamente. Mais alguém? Fala, mestre. Eu fiquei só com uma dúvida aqui em relação à potência do sistema. Tu falou que a potência máxima do sistema para microgeração é 75 kW. Essa potência do sistema a gente trabalha em cima da potência do inversor, sem contar o overload, né? Isso. Porque, pelo que eu já... Potência nominal. Potência de inversor. Isso. Porque, assim, as usinas que a gente já montou aqui na nossa região, para a gente não precisar de subestação, seriam usinas de até 12.500 kW, tá correto isso? Depende. Tem que analisar tecnicamente. É porque, assim, pelo que a gente viu aqui da Enel, que também sou do estado do Ceará, o que eles permitem que a gente faça instalação sem precisar de subestação e também ficar como cliente A tendo que pagar a demanda contratada, seria usinas de até 12.500 kW. Não sei se tu poderia me auxiliar em relação a esse pode montar usinas maiores sem precisar de subestação. A Enel não existe em lugar nenhum dizendo que a Enel limita em 12.000 kW. Eu acho que tu está querendo dizer quilowatt-hora, que é outra unidade. É
É completamente diferente quilowatt de quilowatt-hora. Aí a gente tem que... Não, assim, eu estou falando da geração mensal, né? 12.500 quilowatts mensais. Pronto, quilowatt-hora. Isso, exato. Adiciona o hora, senão tu tá falando sobre outro assunto completamente diferente. 12.500 kWh. Não existe em lugar nenhum na Enel dizendo que essa é a limitação. Aqui eu tô sendo cri-cri contigo para ser um bom professor, tá? É o Pedro professor falando. Não existe essa limitação em lugar nenhum. A limitação está noutra coisa. Eu conheço usinas que estão produzindo 14 mil. Na Enel não está barrando 14 mil. E o que é que muda? Não existe limitação de quilowatt-hora. A limitação está na baixa tensão. 75 kW é a potência limitante da baixa tensão. Passou de 75 kW, você sai da baixa tensão e vai para a média tensão. Só que a Enel Ceará tem uma peculiaridade. A baixa tensão, mesmo tendo uma potência limitante de 75 kW nominal, nós não conseguimos atuar com 75 kW nominal. Porque eles têm um outro fator interno que limita a nossa potência, tem que ser menos que 75 kW nominal. Que fator? Disjuntor. O disjuntor permitido máximo na baixa tensão pela Enel Ceará é 100 ampere. Então, quando eu limito o disjuntor a 100 ampere, porque assim, 75 kW de potência deveria ser, em geral, vai ser um disjuntor ali de 125 ampere. Mas no Ceará, a Enel não permite um disjuntor de 125 ampere na baixa tensão. Ela permite 100. Então, a gente perde 25 ampere de possibilidade de injeção de energia na rede. É muita coisa. Por causa dessa brincadeirinha do disjuntor de 100 ampere. Então, nós temos uma desvantagem em microusina que a gente perde 25 ampere de corrente na injeção do disjuntor. Então, nós, no Ceará, estamos limitados a 100 ampere. A limitação do 100 ampere, consequentemente, limita a potência do inversor. Hoje, se trabalha ali com inversores próximos de 60 kW, porque são os inversores que vão te dar próximo de 100 ampere de corrente. Então, a limitação real é essa que eu te expliquei, tá? Não é quilowatt-hora. Potência... Primeiro é a limitação de potência, mas eles não seguem a regra da limitação de potência, porque eles limitaram a corrente do disjuntor abaixo de 125. Isso é antigo, tá? Isso é antes da GD. Já era essa limitação. Não foi por causa da GD que eles botaram isso, não. Isso era uma regra antiga já da época da Coelce. Entendi. Tá? Beleza. Mais alguém? Vamos entrar na parte que vocês realmente querem ver? Análise financeira. Vamos, só que para isso eu vou dar 15 minutinhos de intervalo, tá, pessoal? Ir ao banheiro, beber uma água. O professor aqui fala muito, né? É o dia todinho de fala. Então, vou dar 15 minutinhos. São 11h01. A gente volta às 11h15, tá? Deixa eu colocar aqui também colocar aqui na descrição. É o tempo que vocês descobrem aí qual é que vai ser o almoço de vocês. Pedro, só pegar um gancho aí, a gente vai ter acesso a esse material? Vai, vocês vão receber. Ok, obrigada. Nada. Pessoal, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só compartilhar aqui um negocinho rápido com vocês. A gente tem uma regrinha simples aqui, que é o material e
não só esse material, como alguns outros materiais complementares vocês recebem é somente para quem esteve presente no treinamento, tá? Ah, eu me inscrevi e não estive presente. Vai ter que vir no próximo encontro para receber. É só uma forma da gente controlar e fazer com que todo mundo esteja 100% presente, né? Eu compartilhei com vocês um link para vocês lançarem a presença. Isso aí é o que a gente tem a garantia que vocês estiveram presentes. Então, por gentileza, aproveitem o intervalo e façam a presencinha de vocês nesse formulário, tá? A gente recebe no e-mail? Vocês vão receber por e-mail e WhatsApp. Ok, beleza. Então, tá aí tá aí no formulário, tá? Então, até daqui a pouco, pessoal. Vou aqui repor água, esticar as pernas. Meu caro, rapidinho, só para eu me organizar aqui, qual vai ser o intervalo do almoço? Próximo de meio-dia e 15. Até que horas? Geralmente é 1h e 15 de intervalo. Pronto, ok. Beleza? Obrigado. Agora, 1h e 15, a gente faz uma pausa desse período. Beleza? Tranquilo, obrigado. Valeu.